Oi! Uai, amiga, que bom você aqui. Achei que você estivesse hoje na sua reunião, né? Hoje que vocês se reúnem, com o pessoal, os irmãos que vão. Tô procurando aqui um fundo musical. Eu ia fazer um vídeo. Oi! Eu ia fazer um vídeo, mas eu achei melhor entrar, depois eu salvo. Porque eu quero. Então vai. Não fica presa aqui não, tá? Porque eu entrei e eu quero falar algo e mesmo que não entre ninguém, porque eu não falo, não avisei, para eu poder deixar salvo. Você fica aí tranquila. Porque hoje eu me incomodo, mas fica tranquila, viu, amiga? Se você tiver que sair, não se preocupe aqui comigo. Hoje o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre as desistências que a gente tem de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente se propõe a certas coisas na vida e quando as coisas não saem como a gente quer, quando a gente não responde às nossas proposições como a gente queria, então vai, você fica aí. E eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas muitas vezes a gente se propõe a certas mudanças, a certas práticas na vida da gente, que seja eu vou orar mais, seja bem-vinda, Débora, ou eu vou orar mais, ou eu vou ler mais a palavra, ou eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo. E a gente às vezes tem que a nossa simples proposição, o nosso simples desejo de querer fazer algo, de querer mudar em algo, é suficiente para que essa mudança, para que essa mudança se materialize. E aí a gente não conta no processo com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Nós não contamos na caminhada que se nós estamos querendo que algo mude é porque aquilo não é uma realidade ainda para nós. E se não é uma realidade para nós, é porque de alguma forma aquilo é um desafio para nós. Então, por exemplo, eu me proponho, não, agora eu vou comer direito. Agora eu vou comer certinho. Se eu fosse uma pessoa que naturalmente eu comesse de forma correta aos meus padrões, eu não precisaria estabelecer essa meta para mim, ela já fluiria normalmente. Se eu fosse uma pessoa, falar assim, agora eu vou fazer isso, isso e isso durante o meu dia, eu vou estabelecer horário para isso, horário para aquilo, horário para aquilo. Se aquilo fosse uma coisa natural na minha vida, essa organização, aquilo já nem me causaria angústia, eu já viveria de forma organizada, não é? Como tem pessoas que elas já sabem, ó, eu vou levantar tal hora, de tal a tal hora eu vou fazer isso, de tal a tal hora eu vou fazer aquilo. Aquilo já é natural. Então ela nem precisa se esforçar para aquilo. Ela nem precisa fazer daquilo um alvo, porque aquilo flui naturalmente. Só que quando aquilo é uma coisa que não flui naturalmente para a gente e a gente se propõe, a gente não conta com o elemento imperfeição. A gente não conta com o elemento resistência. A gente não conta com o elemento de que aquilo vai sim ser um desafio para mim. E aí, quando a gente lida, enfrenta o desafio, o que a gente faz? A gente desacredita, a gente desanima e a gente quer retroceder. A gente não consegue entender que entre o querer e o realizar, entre o desejar e o se estabelecer e o manifestar, há um processo. Há um processo de transformação, há um processo de fixação, de substituição de um velho modo de viver para um novo modo de viver. Um velho padrão para um novo padrão, um velho hábito para um novo hábito. E quando a gente não conta com isso, quando isso aparece e vai aparecer, a tendência é nós ficarmos frustrados. A tendência é nós ficarmos desesperançados de nós mesmos e acharmos que pronto, pus tudo a perder. Pronto, não adianta, eu não vou estabelecer metas para minha vida, eu não vou estabelecer alvos para minha vida, eu vou viver do jeito que dá para viver.
Só que esse viver do jeito que dá para viver não significa que eu vou viver bem resolvida, que eu vou viver feliz com aquilo. Não, significa só que eu fugi para não sofrer um incômodo, para não passar pelo processo, para não enfrentar a mim mesma, a minha verdade. E hoje eu quero assim deixar essa palavra aqui registrada nesse Instagram, que se em alguma área da sua vida você tem desejado viver algo novo, você tem desejado viver algo diferente na sua vida, e você tem sentido um desafio, uma dificuldade em estabelecer esse novo, saiba que há um processo. Saiba que há um sair de um ponto e caminhar para outro ponto. E no meio desse percurso, sim, haverá imprevisto. No meio desse percurso haverá desânimo. No meio desse percurso haverá desejo de desistência, haverá questionamentos da alma. Por quê? Para quê? Até quando? Mas isso não é motivo para nos fazer recuar. Ao contrário, eu penso que isso é motivo para nos fazer nos acolher e dizer, tá tudo certo, nós vamos prosseguir. Nós temos um alvo, eu tenho um alvo. Eu quero de fato que essa situação, ela mude na minha vida. Eu quero de fato incorporar esse novo modo de viver em mim. Mas eu preciso de paciência e perseverança. Eu não posso ser uma pessoa desistente de mim mesma. E muitas vezes as nossas expectativas frustradas nos levam a um processo de desistência, nos leva a um processo de retrocesso, nos leva a um processo de querer entender, de perder o motivo por que eu estou querendo aquilo. Não, eu não consegui, então acabou, eu jogo tudo para trás. E esse não é o melhor modo para nós vivermos. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui hoje. Se você tem projetado algo para a sua vida, não deixe a sua vida passar de qualquer maneira. Se tem sido para você um desafio, não desista, não desanime. Prossiga, prossiga. Se hoje você caiu, levanta e prossiga. Se hoje você falhou naquilo que você tinha se proposto a não falhar mais, levanta e prossiga. Hoje eu ouvi uma coisa que me tocou. Se nós pegarmos um carro, o retrovisor dele é muito pequenininho e o campo de visão para a frente é imenso, significando que nós devemos fixar os nossos olhos no que está diante de nós e devemos gastar o mínimo tempo da nossa vida olhando para trás no retrovisor. Nós devemos nos acolher, nós devemos ter um porquê, nós devemos ter um para quê, nós devemos ter um para quem. E é isso que nos manterá na jornada. É isso que não nos deixará recuar na jornada. É isso, exatamente isso, que vai te manter de pé. É interessante, hoje eu tive uma experiência interessante. Eu acordei e estava muito calor. E eu acordei, me deu aquele desânimo, aquela coisa assim, com esse calorão. E de repente, parece assim, eu queria ler um livro, mas já não era um livro. Boa noite, André. Eu queria, aí de repente era outra coisa que eu queria fazer uma atividade física, mas eu também já não queria. E aquele negócio foi me dando assim, meio que assim, sem saber para onde eu ia. Boa noite, Regiane, Luciana, sejam bem-vindas. E parece-me que eu não sabia o que eu queria, para que lado que eu ia. E fiquei naquela letargia. E de repente eu comecei a perceber que se eu não tomasse a minha vida ali e fizesse algo por mim, a meu favor, aquela letargia ia tomar conta de mim a tal ponto que eu ia passar o meu dia daquela forma, sem aquela coisa ruim. Então, naquela hora, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo aqui por mim, eu não tenho por que ficar passando meu dia aqui nessa coisa, parece que estou assim, enfiada aqui na circunstância e não dou conta de tomar uma atitude com a minha vida. E eu fui realmente fazer uma atividade física. E eu percebi que no meio daquela atividade física, que começou com muita dificuldade, porque meu corpo não queria, nem minha alma,
eu fui melhorando, foi produzindo, né, os neurotransmissores, os hormônios, eu fui me alegrando, eu fui animando. E eu fiquei 1 hora fazendo atividade física. E foi leve para mim, não foi aquela coisa louca, maluca. Começou difícil. Então, muitas vezes a gente fica assim, a gente come de forma errada, a gente come alimento que a gente sabe que vai fazer mal pra gente, a gente não preocupa com o sono, a gente não cuida da vida, a gente não cuida das coisas da nossa vida, a gente não cuida do nosso espírito, ativando o nosso espírito, sabe? Ativando o nosso espírito na fé, ativando a nossa alma com o nosso espírito. A gente não cuida do corpo, alimentando bem, sabendo que tem alimentos que vai te deixar mesmo sonolento, preguiçoso. Às vezes, e aí a gente não cuida. E aí a gente vai sendo, parece que vai sendo engolido pelas circunstâncias, vai sendo engolido pelas sensações, vai sendo engolido pelos pensamentos. Então quando você vê, você está ali sem ação, você está ali inerte, você está ali, parece que tomado por aquilo. E esse não é o melhor para a nossa vida. E é isso que eu comecei a falando, só que quando você vai tomar passos de mudança na sua vida, você vai sim encontrar resistências no caminho. Às vezes você vai se propor a fazer tudo certo. Boa noite, Suelane. Às vezes você vai sim se propor a fazer tudo certo. Só que no meio da jornada você vai falhar. E na hora que nós falharmos, nós só devemos sacudir a poeira do nosso pé, levantar e prosseguir. E não desistir. Sabe? Hoje eu quero deixar essa mensagem para você. Não desista no meio do caminho. Não desista no meio da jornada. Se você se propôs a algo, continue. Sabe? Diga para você quando você falhar que você vai continuar, que aquilo foi só uma falha no percurso. Aquilo foi uma falha. Isso, Suelane, avançar sempre. Porque senão... Eu não avisei, Virgínia, mas é porque eu quis deixar uma mensagem aqui. Eu falei, não, eu vou entrar ao vivo e vou deixar. Sabe, é isso que eu quero deixar para você hoje. Na sua jornada, sim, ela terá equívoco. Ela terá equívoco fora externo, que não depende de você. Às vezes você se programa para fazer o seu dia certinho. Você levanta, você tem horário para isso, para aquilo. Tá tudo cronometrado, tudo certinho. E quando você monta aquele cronograma, aquilo te dá uma paz, porque você pensa assim, não, vai sair tudo redondinho. Aí de repente surge um imprevisto aqui, outro imprevisto ali, e a coisa, quando desanda, aí você fala, meu Deus, não aconteceu do jeito que eu queria. Isso é uma interferência externa. Aí o que você faz? Você fala, não, vou mexer com esse trem de estabelecer propósito para minha vida. Muitas vezes isso acontece comigo, sabe? Então, nessa hora, não é hora de falar, eu não vou estabelecer propósito para minha vida. Porque se você também decidir para não sofrer o incômodo de ter que lidar com as suas falhas, aí você fala, eu não vou estabelecer nada, eu vou viver de qualquer jeito. Também a gente não vai viver feliz. Porque a nossa vida, ela precisa de rumo, de direção, a gente precisa sim ter rumo, ter direção, ter um porquê, ter um para quê. A gente tem isso, sabe? A gente precisa desse vigor, a gente precisa desse motivo, a gente precisa desse porquê, a gente precisa do para quê, a gente precisa do para quem. Só que muitas vezes a gente desiste desses motivos porque a gente se frustra conosco. Eu me frustro comigo e aí eu decido viver de qualquer jeito. Só que o viver de qualquer jeito vai me deixar mais infeliz ainda. Então, quando eu decido lidar com a minha imperfeição, com as interferências internas e com as interferências externas, eu vivo melhor do que quando eu desisto. Quando eu desisto e falo, não quero saber. Então hoje, eu quero mesmo como hoje eu estou me propondo a isso, a dizer, olha, eu vou prosseguir. Ainda que não faça sentido hoje, ainda que a minha alma hoje diga para mim que não faz sentido,
Ainda que a minha alma hoje diga para mim que não tá valendo a pena. Você tá entendendo? Às vezes a gente se propõe a tanta coisa e no meio da jornada parece que a gente olha e fala, não sei por que disso. Mas nessa hora é hora de só acolher a alma e dizer, tá tudo bem você sentir isso. Mas isso não é motivo para desistir. Isso não é motivo para parar. Isso não é motivo para retroceder. Isso é motivo para você se levantar e prosseguir, firme para o alvo, firme para o propósito, sabendo que sim, nem tudo vai sair perfeito, porque você mora no mundo, você vive no mundo imperfeito. Você é um ser em processo de edificação. É óbvio que nem tudo será 100%. Mas nessa hora você conta com aquele que é perfeito, que é o Espírito Santo. Nessa hora você tem a ajuda do Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos acolhe nas nossas fraquezas e que nos ajuda. Nessa hora, nós temos o Espírito Santo que nos diz, prossiga para o alvo, não retroceda. Olhe para o autor e consumador da sua fé, sabe? Olhe para Jesus, olhe para Jesus, mesmo que você esteja absorvido pelo que é imperfeito. Lembre-se, a perfeição existe e você vai desfrutá-la sim, não nessa vida. Nessa vida você desfruta da perfeição de Cristo, mas quando nós chegarmos na eternidade, sim, nós nos manifestaremos como Ele é, porque o mortal será totalmente absorvido pelo eterno, pelo imortal. Hoje não é tempo de desistir. Hoje não é tempo de parar por causa das suas imperfeições. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de ficar incrédula por causa das suas imperfeições. Não é tempo de se definir por causa dos seus erros. Não é tempo. É tempo de avançar. É tempo de perseverar. É tempo de olhar para frente e ir. O Senhor nos disse lá em Hebreus, o meu justo viverá pela fé. Você já parou que ele disse assim, parou para pensar, ele viverá. Ou seja, hoje você vive pela fé, amanhã você vive pela fé, depois de amanhã você vive pela fé e você vive pela fé enquanto seus pés estiverem plantados nessa terra. Porque a fé é para essa vida. A palavra de Deus diz que na eternidade nós temos a fé, a esperança e o amor. Na eternidade só subsistirá o amor, porque a fé e a esperança é para essa vida. Então agora o Senhor está te falando, olha, eu quero te dar o antídoto da desistência. Eu quero te dar o antídoto da derrota. Eu quero te ensinar como é que você vai viver uma vida que você não vai ser derrotada. Ainda que você tenha, como que eu quero te dizer, que as coisas não aconteçam como você esperava que elas acontecessem. É você viver pela fé. É você viver com base nas convicções do seu coração. As convicções na verdade, é você crer, é você pensar que é verdade, é você pegar a palavra de Deus, é você pegar o que sai da boca de Deus, o verbo de Deus, que é Cristo, que é a palavra, e você se mover por ela. Esteja você num vale, esteja você numa montanha, você não desiste, porque você vive pela fé. Você acredita hoje, você acredita amanhã, você acredita depois de amanhã, você pensa que é verdade, você crê, você tem a convicção, você tem a certeza. O seu corpo está dizendo para você que não tem jeito, mas a sua fé diz para você que já aconteceu. As suas circunstâncias dizem para você que não tem jeito, que você nunca vai mudar, mas a sua fé diz que você já é nova criatura.
em Cristo Jesus. Você diz, as suas circunstâncias dizem para você que você está enfrentando lutas, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você nunca vai chegar lá, mas a sua fé diz: como Ele é nesse mundo, eu sou. Eu vivo pela fé e ninguém me tira desse lugar. Circunstância nenhuma me tira desse lugar. Eu vou crer. Eu vou crer a despeito do que os meus olhos veem, do que o meu coração está assimilando, do que a minha mente está dizendo para mim. Eu creio, porque aquele que fez a promessa é fiel. A obra da cruz foi perfeita e eu vivo por ela. Não desista, não retroceda. Permaneça em fé, permaneça crendo. Permaneça crendo, porque a fé não é para um dia, a fé é para uma vida. A fé é para enquanto você estiver aqui, você crê. Porque fé é convicção, fé é certeza. Fé não é mais ou menos, fé é certeza. Fé não é vamos ver se tem jeito, fé é certeza. Fé não é eu vou arriscar, fé é convicção. Fé é certeza. Fé é o que vai te sustentar quando nada mais te sustentar. Fé é o que vai cuidar de você. Por isso, cuida da sua fé, porque a sua fé cuidará de você. Cuida da sua fé, edifica a sua fé. Tenha uma fé forte. Cuide, alimente a sua fé. Levante a sua fé. E a sua fé levantará a sua vida. Porque tudo está feito em Jesus Cristo. E o modo de apropriarmos é pela fé. E é a certeza que nós temos dentro de nós. É que não nos deixa entregar os pontos. É que não nos deixa retroceder. É que não nos deixa perder os porquês. É que não nos deixa voltar atrás. Mas nos faz avançar. Igual o apóstolo Paulo falava. Eu não estou perfeito. Eu não digo que eu alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. E eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Aleluia. É isso, a fé me sustenta. É a sua fé que te sustenta. Jesus sempre disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Porque ele te deu a fé. Porque Jesus sabia que nesse mundo caído, se eu ou você tentarmos viver que não seja pela fé, nós não permaneceremos de pé. Porque nós temos o mundo, nós temos o diabo e nós temos a nossa carne. Para desmentir a palavra de Deus. Mas nós temos a nossa fé que derruba tudo que é contrário. Quero te dizer, a sua fé, ela tem poder de derrubar o monte da incredulidade, de derrubar o monte do medo, de derrubar o monte da insegurança, de derrubar qualquer monte. Por isso que o Senhor falou, se você tiver fé, você diz a esse monte, saia, e ele se levantará e se lançará no mar. Por quê? Porque a sua fé, ela derruba as montanhas, sejam elas externas, sejam elas internas. A minha e a sua fé, ela derruba as nossas montanhas. Ela derruba os montes que estão na nossa frente e ela nos faz prevalecer. Por isso, nós cuidamos da nossa fé. E fé, viver por fé, significa que em tudo na sua vida, não é só na sua vida espiritual, em tudo na sua vida você vai usar a fé. Se for para comer, você vai usar a fé. Você vai comer o que é bom, porque você vai usar a sua fé para dizer, eu vou escolher, porque eu creio que é isso que me faz bem, e eu vou escolher boas coisas para minha vida. Fé para praticar uma atividade física, fé para cuidar da sua saúde, fé para se levantar, fé para se relacionar, fé para prosperar, fé para se alegrar, fé para andar a segunda milha, fé para perdoar. Eu vivo pela fé, a minha energia é chamada fé. Fé no quê? No Filho de Deus. O apóstolo Paulo falava assim, a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé.
fé no Filho de Deus. E ele nos deixou esse legado. A vida que você vive agora nesse corpo, enquanto você estiver nesse corpo, a vida que você vive pela fé no Filho de Deus, que por você se entregou. Não é que você vai de vez em quando sacar a fé. Não, você vai viver por fé. E viver por fé é desmentir tudo que é contrário a quem Jesus é. Porque se Jesus venceu, você é vencedor, porque ele te deu a vitória. Ele te fez mais que vencedor. Ontem, o Espírito Santo falou isso comigo muito forte. Jesus, quando morreu naquela cruz, aconteceram duas coisas poderosas. O diabo foi derrotado de uma vez para sempre, vencido. E eu e você, filhos, fomos feitos mais que vencedores. E agora, o que nós somos pela nossa fé, nós nos manifestamos. Nós vivemos de acordo com a verdade. A nossa fé, na verdade, nos leva a viver a verdade, a desfrutar a verdade. Então nós somos seres indesistíveis. Nós somos seres que não retrocedem. Nós temos a determinação de, enquanto plantadas nessa terra, nós prosperamos, nós avançamos, nós reinamos em vida, nós olhamos para o alvo, nós fixamos os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Nós não negamos a nossa fé. Ao contrário, nós fortalecemos a nossa fé, nós cuidamos da nossa fé, nós edificamos a nossa fé no Espírito e nós vivemos por ela e comemos o melhor dessa terra. Então não desista por causa das interferências. Não desista por causa da sua carne. Não desista por causa das suas fraquezas. Não desista por causa das suas inseguranças. Não desacredite de si mesmo. Não desacredite de si mesmo. Não tem, nem vou mexer com isso porque eu não dou conta. Não. Nem vou mexer com isso porque eu não tenho disciplina. Nem vou começar isso porque eu não vou dar conta de acabar. Nem vou fazer isso porque isso não é para mim. Não, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos, oi Celina, seja bem-vinda. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que avançam. Nós somos dos que perseveram. Nós somos os que alcançam a promessa. Nós somos os que provam que a palavra de Deus é a verdade. Nós somos os que experimentam que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus é confiável e que nós não temos o que temer, porque aquele que nos prometeu é fiel e ele nunca nos deixará. O Senhor fez a promessa, vocês nunca mais estarão sós. Porque eu estou e estarei com vocês todos os dias da sua vida. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Então nós não retrocedemos, nós não nos acovardamos, mas nós avançamos, mas nós prosperamos, mas nós somos da fé que não retrocede. Cuida da sua fé. Edifica a sua fé, sabe? Alimenta a sua fé. Deixa a sua fé ficar como ouro puro, que nem o fogo apaga, que nem o fogo destrói. Ao contrário, a cada dia ela é mais pura, a cada dia ela é mais definida, a cada dia ela é mais forte. A sua fé tem grande valor. Saiba disso, a sua fé tem grande valor. Eu quero te dizer uma coisa, não tem um ser humano melhor que o outro nessa terra. Tem um que crê e o outro que não crê. Aliás, até falei errado. Tem um que crê na verdade, tem um que crê na mentira. Quem crê na verdade, da verdade vive. Quem crê na mentira vive. Se você lembrar, Jesus falou isso, ele falou, olha, qualquer coisa, aquela passagem da figueira, se você disser essa figueira, qualquer coisa que você disser, crendo no seu coração,
e não duvidando, é isso que acontecerá. Então, quando ele usou aquela passagem da figueira, ele falou: qualquer um que abrir a sua boca, e o que sair da sua boca é fruto do que crê o seu coração, é isso que seus olhos verão. Então, hoje, avalia quais tem sido qual tem sido a base da sua fé. A sua fé está firmada na obra da cruz. A sua fé está firmada no que Jesus fez. Você hoje não vive uma interminável luta com o diabo, ou você vive guerreando com ele como se ele não fosse vencido. Porque se você crê que ele é vencido, você declara. Você fala: Satanás, você não vai ficar de pé nessa circunstância. Porque eu sou mais que vencedora, mas você é um vencido, você é um derrotado. E não tem circunstância, porque não fui eu que te derrotei. Então não depende de mim a sua derrota, você é um derrotado. E você vai permanecer derrotado, porque quem te derrotou é fiel e te sustenta na derrota. Mas quem me fez mais que vencedora é fiel e me sustenta na vitória. Então, se essa circunstância tem dito para mim, se essa circunstância que eu tenho vivido, se ela tem falado comigo que eu não sou mais que vencedora, é ela que vai se curvar diante da verdade. Não sou eu que vou me render à derrota. Não é você que vai se render à derrota. A sua circunstância que vai se render a quem você é. E você é mais que vencedor. É a sua circunstância, é o que você está enfrentando. É essa luta que vai se curvar. Esse joelho dessa luta vai se dobrar e vai confessar que Jesus já venceu por você. E não somos nós que vamos viver abrindo a nossa boca para declarar derrota, abrindo a nossa vida para retroceder, nos entregando aos gritos da nossa alma, nos entregando às circunstâncias desse mundo, às insinuações de Satanás. Não. Nós somos mais que vencedores. E que isso seja a força central da sua vida. Você é mais que vencedor. E aquele que é mais que vencedor, ele anda em vitória. Mesmo no meio de uma luta. Mesmo que a luta seja contra si mesmo. O Espírito Santo em você te fará prevalecer. O Espírito Santo em você te dará assistência nas suas fraquezas e você as vencerá. E você andará em vitória hoje, amanhã e depois de amanhã, até ser dia perfeito, em que você completou a sua carreira, em que você guardou a sua fé, em que você combateu o bom combate. Qual é o bom combate? O combate de permanecer crendo. O bom combate é o bom combate de descansar, de andar em paz, de andar confiante, de andar certo, mesmo quando eu falhe. A falha seja minha, ela não me define. Mesmo que seja eu a falha, seja minha a falha, ela não me define. Quem me define foi o sangue. Quem me definiu foi o sangue de Jesus naquela cruz. Quem me definiu foi o sangue de Jesus naquela cruz. Ele me definiu mais que vencedora. E agora não tem circunstância nenhuma que seja maior que esse sangue e que revogue quem eu sou. Revogue a minha identidade. Não tem inconstância, não tem medo, não tem insegurança, não tem fraqueza, não tem. Que vai revogar a verdade. Ainda que eu falhe, eu sou mais que vencedora. Ainda que eu caia, eu sou mais que vencedora. Ainda que eu erre, eu sou mais que vencedora. Ainda que eu fraqueje, eu sou mais que vencedora. Ainda que eu tema, eu sou mais que vencedora. Essa é a palavra que você tem que dizer para si mesmo. Ainda que eu sou mais que vencedora. Porque a palavra de Deus é fiel e não mente. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria deixar para você aqui nessa noite. Não retroceda. Não desista. Não se entregue. Não se renda. Ao contrário, olhe para frente. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Mantenha os seus olhos fixos nele. Porque você já é mais que vencedor. E o seu inimigo já é vencido. Para a glória de Deus.
Amém? Muito obrigada por esse momento aqui com vocês, me ouvindo. Toma essa palavra para a sua vida. Toma essa palavra para a sua vida, porque hoje é essa palavra que eu tomei para a minha vida. Aleluia. É isso que eu queria te abençoar. Liberar essa palavra sobre você, liberar essa palavra sobre mim, porque eu também preciso dela. Liberar essa palavra que é a verdade e não volta vazia. Liberar. Viva por ela. Não retroceda. Não retroceda. Avance nisso. Guarde no seu coração. Saia agora com essa convicção. Ninguém pode mudar quem eu sou. Ninguém pode mudar quem eu sou. Nada. 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 Nada pode revogar quem eu sou. Eu sou abençoada. Eu sou mais que vencedora. Eu sou justificada. Eu sou perdoada. Você tem que dizer isso para si mesmo. Eu sou perdoada. Eu sou abençoada. Eu tenho tudo em Jesus Cristo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. E circunstância nenhuma vai apagar isso. Um grande abraço para vocês. Bom final de semana. E viva nessa verdade, porque essa é o sustento da sua vida, a sua fé. Cuide da sua fé. Edifique a sua fé. E a sua fé cuidará de você. Amém? Beijo, gente. Até mais.